Olá, paz do Senhor, você, querido irmão, minha irmã do Maná Diário, né? Mais um dia aqui na presença de Deus para compartilhar a palavra de Deus. E espero que enquanto eu não entrava aqui em cena, né? Você tenha lido esse versículo, né? É um pensamento que é de Deus, né? Deus inspirou o reverendo Peterson. Não há como ter fé sem comunhão com Deus. Assim como uma fornalha precisa de lenha, o homem precisa da comunhão para ter fé. É uma verdade verdadeira. Você precisa pensar nisso. Tem situações na sua vida que você só vai vencer pela fé. Uma fé sua, uma fé pessoal. Jesus diz: tudo é possível que crê, diante de uma situação de impossibilidade. Marcos capítulo 9. E a grande questão é: como você vai ter a fé que você precisa no momento da adversidade? Ou você vai partir para o pensamento: não, quando Deus quer, Deus faz. Ou você vai partir para o pensamento: se for de Deus, vai ser. Se não for, não vai ser. Mais fácil, né? Mas não é a verdade. Então pense nisso. Pense no condicional que a Bíblia mostra da vida do homem com Deus. É se. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se fizer do Senhor o seu refúgio. Se, tem vários se na Bíblia. Se, né? Se, S-E, né? No caso, pronome. Que é um termo, né? Da língua portuguesa, gramática, no caso, né? Mas também que está lá no hebraico, que significa que é condicional. Ou seja, existe a sua responsabilidade de crer. Existe a sua responsabilidade de entender. Existe a sua responsabilidade de agir certo diante da situação. Às vezes você vai lá e não coloca fé em algo que você vai fazer. Você não apresenta aquilo para Deus. Você não busca a mente de Deus para fazer aquilo. Seja uma coisa simples. Aí aquilo dá errado. Das duas maneiras você perde. Por exemplo, quando dá errado, você fica com o dano. Que pode ser pouco, mas se você colocar aquela mesma mentalidade em algo grande, você vai ter um grande dano. Ou você pode dar certo, só que aí vai alimentar a sua autossuficiência. Vai alimentar o pensamento de que você pode fazer da sua maneira. Isso é uma armadilha do diabo. Então eu quero falar de algo hoje que é para levar você a pensar, a refletir. Você tem buscado entender qual é o seu papel no reino de Deus? Qual é a sua posição? Irmãos, não é mais tempo para você viver. Às vezes você que está me vendo aí, está passando, está sofrendo, porque você tem um pensamento que a gente chama da soberania de Deus, de que quando Deus quer, Deus faz. Talvez seja isso. Ou talvez diante de um problema, você passa uma situação, um enrosco na sua vida, um enrosco financeiro tão grande, um enrosco espiritual, um enrosco familiar, emocional, de anos, que você quer buscar uma solução de outra maneira. Você fica buscando dentro de você uma solução para aquilo, no seu comportamento, na sua maneira de ser, no que você vai mudar para aquilo mudar. Você não busca em Deus, você não busca uma solução da palavra, você não busca confiar em Deus diante da situação. Por isso esse enrosco permanece, por isso esse embaraço permanece. Você precisa pensar nisso. Outro problema do si é o seguinte: é aquela pessoa que conjectura, né? A palavra conjecturar, ela é meio chata, né? Meio difícil até de entender, né? Eu vou dar uma explicada o que significa. Conjecturar é você imaginar um resultado de uma ação, entendeu? Não de maneira lógica, mas dentro do seu pensamento. Então, por exemplo, se eu for até o centro da cidade, eu vou pegar muito trânsito. Então você conjectura aquilo, né? Se eu pedir algo pro meu pai, que é muito bravo, ele vai ficar bravo comigo e vai me responder de maneira braba, né?
maneira áspera, vou deixar ele nervoso. Então isso é uma conjectura que a pessoa tem. Entendeu? Para você entender, né, ali no dia a dia, na prática. É claro que tem o termo mais coloquial, que vai ser colocado em redação, coloquial não, o termo culto, né? Coloquial é o popular, né? Culto é a linguagem culta, né? Linguagem mais rebuscado ali, né? Mais intelectual, né? Mais correta da língua. Mas, então a pessoa conjectura tudo. Ela não vive uma vida livre. Entendeu? Ela imagina o resultado da cabeça dela, do pensamento dela, do medo dela, da insegurança dela. Ela imagina uma situação. Ela imagina algo. Geralmente é algo ruim. Então, é uma pessoa que vive presa nesses pensamentos, nessas conjecturas que ela faz das situações. Entendeu? Então, é bom a pessoa ser organizada, a pessoa calcular resultados diante das situações. Poxa, se eu pegar esse caminho, eu vou ter esse resultado ruim. Se eu pegar esse outro caminho, eu vou ter esse resultado bom. Né? É bom ser organizado. A questão é quando essa organização interior da pessoa ela é dominada pelo medo, que atrapalha até os próprios relacionamentos dela. Relacionamento com as pessoas, relacionamento com as famílias, relacionamento dentro da obra de Deus, do reino de Deus, com as pessoas, com os irmãos, o marido com a esposa com o marido. Então acaba que se perde a liberdade. Às vezes a pessoa faz isso até com Deus. Ai, Deus vai pensar isso de mim. Ah, eu pequei, agora Deus está bravo comigo. Vou jejuar, então Deus vai ficar com dó de mim. Isso é conjecturas inconscientes, vamos dizer assim. Né? Os pensamentos que a pessoa tem inconsciente. Que ela cria um pensamento do resultado da ação dela. Sendo que ela tinha que confiar na Bíblia. Lá em Gálatas diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gente, liberdade ali não é a liberdade só da droga, do sexo ilícito, do pecado do mundo, da porta do bar, do boate, não é isso. Liberdade é ser livre em tudo. Você tem que ser livre até para errar e ser repreendido. Qual o problema disso? Qual o problema? Não estou fazendo aqui alusão, né? Propaganda para que você faça tudo errado mesmo, torto aí, ferre com a vida dos outros, porque você repreende. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que ser livre para viver de uma maneira em que você está sujeito ao ensino, sujeito à repreensão, sujeito à orientação. Porque a própria Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados em Cristo. O próprio projeto de Deus mostra isso. Lá Timóteo recomenda as famílias e fala, mulheres, vocês serão aperfeiçoadas dando à luz filho. A palavra salva lá é aperfeiçoada, ou seja, aperfeiçoamento é você crescer, ter maturidade, ficar melhor, ficar mais maduro para lidar com aquelas situações, lidar com aquela situação de uma forma mais eficaz, que dá certo agora. Sabe? É como você começa um projeto, por exemplo, você começa a realizar, daqui a pouco você entende, poxa, esse caminho aqui dá errado, vamos fazer de outra maneira. Né? Essa semana a gente tem o projeto aqui, né, do Maná Diário, tem alguns outros irmãos obreiros que me ajudam no projeto do Maná Diário, e a gente descobriu um caminho para que fique mais eficaz o projeto. Né? Então, a gente conversando, falando, poxa, a gente podia ter feito isso antes, não fizemos, mas aprendemos agora. Ficou mais eficaz o trabalho, mas vai ficar mais rápido, né? Vai ficar mais fácil para todo mundo, no sentido de fazer melhor, vamos dizer assim, né? De ter mais proveito, não um caminho mais fácil de preguiça, não é isso. É o caminho mais fácil de aperfeiçoar o trabalho. Então, ou seja, nós nos aperfeiçoamos, né? A gente não sabia, entendeu praticando. Então, a vida cristã, o processo de Deus é aperfeiçoamento. Tem gente que tem medo de ser repreendido. Tem gente que tem medo de errar. Tem gente que o complexo domina tanto a sua mente, seu coração, o medo domina tanto sua vida, que tem medo de ser repreendido. Tem medo de de errar, de estar errado diante da situação. Então ela conjectura tudo que vai fazer estritamente
extremamente calculado, não para que dê certo, bonitinho para Deus ou para as pessoas, mas é porque tem medo de errar. Eu vou dizer uma coisa para você: você é um egoísta e não está enxergando isso. Você é um egoísta, você é uma egoísta se você é assim. Você tem medo porque você será repreendido. Isso é egoísmo, tá? Precisa de arrependimento. Há pecados que a pessoa não enxerga na vida dela, ou ela escolhe o que é pecado e o que não é. Então, pense na sua vida espiritual, na sua comunhão genuína com Deus. O que é comunhão com Deus? O passar tempo devido com Deus, o fazer as escolhas para Deus, o desejo real de viver para Deus em liberdade. Jesus disse que nós teríamos alegria em ser perseguidos pelo nome dEle, por causa do nome dEle. Isso é liberdade. Jesus Cristo repreendeu os discípulos, isso foi liberdade, porque ela aceitou a repreensão e permaneceu. Sofreu, como Pedro, todo momento era repreendido, mas permaneceu, e foi até o coluna da igreja, e fala conosco até hoje, Pedro. Então, pense nisso. Se você é o conjectura da vida, muda isso, minha irmã, meu irmão. Pare de conjecturar. Tem gente que vai, por exemplo, ela precisa de uma orientação pastoral, que é um exercício comum da parte de Deus da igreja. Deus levanta os pastores para pastorear. Deus unge os pastores, não é para ter cargo para pregar na igreja, é para cumprir função de pastor pela unção de Deus. Ele tem unção para sabedoria, ele tem unção para liderar, ele tem unção para guiar, ele tem a graça de Deus, um poder, uma unção, uma habilidade dada por Deus, um dom dado por Deus para guiar a pessoa. Aí a pessoa fala: eu não vou pedir conselho, porque senão o pastor... Ele tem a cabeça muito cheia, tem muitas coisas, então eu vou atrapalhar a vida dele, eu vou atrapalhar o pastor, porque ele já pensa tanta coisa. Na verdade é um egoísta, é um orgulhoso, está com medo de ser repreendido, está com medo de ser pego no erro, ou é um autossuficiente, que quer criar, está procurando dentro de si uma solução, que a solução está em Deus. Então, irmão, pense nisso. Amém? Se você for da conjectura, você só vai ter problema. O seu problema vai aumentar cada vez mais. Porque esse é um caminho que o diabo usa para destruir, para aplacar a pessoa. Lá em 1 Pedro 4 diz assim, 1 Pedro 5, que o perfeito amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Qual é o perfeito amor? O amor de Cristo na cruz. Ele lança fora todo medo. Porque lá diz também que o medo supõe castigo. A palavra no grego ali é que se o medo te dominar, aquilo vai acontecer na sua vida. E se você for a pessoa da conjectura, você sempre vai ter medo. Vai ter medo do que os outros pensam. Vai ter medo do resultado daquela situação. Imagina só, você ficar fazendo cálculo de como vai falar com uma pessoa. Existe a sabedoria de Deus para ganhar uma alma, para evangelizar, isso é sabedoria do Espírito. Existe a sabedoria de Deus para você orientar, para você discipular. E aí sim, Deus vai colocar uma forma de você falar até mesmo, até o tom, a frequência de como você vai falar. Agora a pessoa fazer isso com a sua própria força, com a sua mente, calcular, ter medo sempre de como vai falar, de como vai agir, de como vai... Cadê a liberdade de Cristo da pessoa? Cadê a liberdade daquela relação? Cadê a liberdade até mesmo de errar e poder se consertar daquela relação? Pense nisso. Não conjectura. Não fica calculando as coisas. Viva a sua vida em Cristo, no Espírito. Amém? Procure realmente ser excelente para o Senhor, mas com a força dEle. Procure realmente cuidar de como você fala, mas com a força de Cristo, não com a tua força. Procure realmente zelar pelas pessoas, mas com a força de Cristo, não com a tua. Pense nisso. Talvez aí esteja a solução do seu problema. Amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, pela tua bênção sobre o programa Maná Diário, que está se encerrando mais um ano e nós permanecemos aqui para a tua glória.
Declaro a bênção sobre todos que ministram no maná diário e que o Senhor venha guiar o seu povo em toda a verdade. Que essa pessoa que vive de conjectura, que não vive a liberdade de Cristo, eu declaro sobre ela que a lei do Espírito da vida libertou da lei do pecado e da morte. Ela é livre em Cristo. Solta a mente e o coração dela. Espírito do medo caia por terra em nome de Jesus. E eu declaro a tua bênção sobre o nosso país, sobre a nação brasileira, que o Senhor estenda o teu reino e levante homens, mulheres cheios do Espírito para pregar o teu evangelho, para manifestar o teu poder nesta nação, hoje e sempre, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E assim que o Senhor receba toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe grandemente. Mais um maná diário. Amém? E medite mais um pouco nessa frase. Deus te abençoe.